Já pensasse que você, irmão, ama um Deus e serve um Deus que Ele reina? Que nem nós cantamos aqui, né? O Senhor reina, reinará. Já pensasse que a gente somos servos de um Deus que reina? Se Ele reina, Ele é rei. Tu já pensasse que tu não está servindo qualquer um? Não entenderam, né? Olha só quem a gente servimos. A Bíblia fala que não cai uma folha sem a vontade dele. Já pensasse? Nesse exato momento, provavelmente deve estar caindo uma folhinha. E Deus está ligado. Olha como um Deus que reina e um Deus que cuida dos mínimos detalhes, né? Então Ele está cuidando dos mínimos detalhes da tua vida. Então não se estresse, irmão. Amém? O Senhor é bom. E nessa noite eu tenho uma mensagem para o teu coração, que o Senhor tem falado em nossos corações. Algo muito legal. Os cozinheiros aí vão gostar dessa ministração, porque tem algo a ver com comida. Tem algo a ver com comida, mas também tem algo a ver com o céu. Amém? E a mensagem que eu quero trazer nessa noite se chama o purê de batata. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele: você conhece o que é um purê de batata? Você gosta de um purê de batata? Cara, eu amo purê de batata. Quando a mãe fazia mesmo para mim, cara, era uma delícia. Meu Deus. Amém? Então, abre suas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Hoje eu vou trazer algo bem interessante que eu li num livro. Vocês podem perceber que eu gosto de ler livros, né? Eu curto muito. E é esse livro aqui, ó. O Purê de Batata, do A.B. Uber. Tem tudo a ver com aquilo que a gente vive, sabia? Esse livro aqui, irmãos, você que é líder, cara, você que lidera um GC, você que lidera um setor, leiam esse livro. Sério, não, é transformador. Tu olha pela capa, né? Tu olha pela capa, um purê de batata. Que viagem é essa? Mas esse livro aqui, cara, é transformador, irmão. Ele é muito profundo. Então você que é líder, lê esse livro, cara. Hoje eu vou ministrar baseado no que está escrito nele, porque depois que o pastor chegou e falou para mim: Du, lê esse livro aqui, mas não olha muito pela capa, senão tu não vai botar muita fé. Porque realmente eu olhei para a capa, purê de batata, o que o pastor quer com esse livro, né? Cara, quando eu terminei de ler esse livro, eu falei: cara, eu vou começar a praticar isso. E a gente começou a praticar isso no nosso GC e está dando certo. Você que é líder de GC, vai dar certo. Amém? Olhe para o irmão que está do seu lado e diz assim: ó, o teu GC vai virar um purê de batata. Então vamos lá, galera. Atos 2, versículo 42. Eu pedi para vocês abrir e eu não abri, né? Vamos lá. Atos 2, versículo 42. Amém? Todo mundo achou? Quem achou, fala: purê de batata. Amém, todo mundo achou. Então vamos lá. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Repita comigo: e a comunhão. Ao partir do pão, comunhão e, grava isso, e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se, grava isso, unidos, e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam um pão em casa juntos. Olha a unidade. E participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém?
Papai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra e também por aquilo que o Senhor já revelou para homens, Pai. Homens que têm o mesmo propósito que o Teu, Senhor. De servir, de cuidar, de multiplicar e formar igrejas com o caráter de Cristo, Pai. Nessa noite, Deus, nós te pedimos para que o Senhor traga isso para os nossos dias, para que o Senhor traga isso para o nosso contexto de igreja, Pai. Que Deus, que toda desunião, Deus, que toda divisão caia por terra, mas que nessa noite, Pai, a gente possa entender que nós precisamos um dos outros, unidos, Pai, como um purê de batata. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então aqui, irmãos, vamos ler devagarzinho novamente, versículo 42 diz assim, ó, eles se dedicavam ao ensino, número 1, beleza? Então, o que é esse texto aqui? É um texto que o pastor sempre fala, não é verdade? Sempre o pastor está falando a respeito sobre essa comunhão dos cristãos, amém? Então, quando a gente lê nesse texto aqui, a gente vê como que era o GC na igreja primitiva, amém? Porque aqui está falando da igreja nos lares, nas casas. Ali quando fala que eles se reuniam no pátio do templo, também eles se reuniam no pátio do templo, mas as igrejas primitivas, eles se reuniam nas casas, até quando tu começa a ler Romanos, começa a ler Colossenses também, lá você vai ver nos livros que eles falam a respeito disso, que as igrejas eram nas casas, amém? Pelo fato da perseguição. Então, essa galera tinha o GC nas casas como a gente tem hoje, amém? Então, o texto começa dizendo que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Primeiro ponto, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Olha só o segundo ponto, que às vezes a gente lê muito rápido e não presta atenção. E a comunhão. Então, os caras estavam firmes na palavra dos apóstolos, e eles tinham uma coisinha que às vezes a gente passa despercebido, que é a comunhão. Né? Porque é só uma palavra que está ali, às vezes a gente lê tão rápido que passa, né? Mas a comunhão, irmão, faz toda a diferença. E vocês vão entender por quê. Ao partir do pão. Engraçado que comunhão e partir do pão são algo diferente. Né? Partir do pão está falando sobre a ceia do Senhor que eles faziam juntos também. E também fala sobre as paneladas de comida. Eles se repartiam os pães, comiam uns com os outros. Então, 1, dedicavam ao ensino. 2, comunhão. 3, partir do pão. E 4, oração. Então, esses 4 pilares o GC tinha. E nessa noite o que eu quero destacar são o 2 e o 3, que é a comunhão e o partir do pão. Porque nós estamos caminhando no ensino dos apóstolos, amém? Nós estamos entendendo a Bíblia, tem altas mensagens, uma mais top do que a outra, todo sábado, todo domingo, todo mundo está sendo edificado, todo mundo está entendendo o que a palavra está querendo dizer, aquilo que o Senhor está trazendo, só que algo que a gente está errando é a comunhão. Está faltando mais comunhão e partir do pão. E por isso que eu estou falando do purê de batata. Vamos figurar algo comigo aqui. Imagine aqui, se eu convidasse alguém para ir na minha casa, vocês na minha casa, amém? Pô, eu ia falar para vocês assim, ó galera, vocês vão lá em casa e vai ter um purê de batata. Um delicioso purê de batata, feito pela Dessa. A Dessa é fera, amém? E quando vocês chegam lá para comer o delicioso purê de batata, vocês sentam na mesa, os pratos estão lá, e a Dessa começa a servir a batata crua. Um para cada um. E se sirvam, galera. O que vocês vão achar? Loucura? Um GC sem comunhão é um GC com batata cruas. E tu vai entender o porquê. Presta atenção numa coisa, olha só que interessante. Então vocês vão chegar, vão olhar, mas o que é isso, Du? Como que eu vou comer uma batata dura?
né? Ah, mas tem aí o garfo e a faca, se serve. Ninguém vai comer uma batata dura. Olha que interessante. Assim é o GC sem comunhão. É apenas batatas juntas, mas não unidas. Olha só, por que unidas? Vocês entenderam que aqui eles faziam tudo junto? Os caras aqui em Atos 2, tudo eles repartiam do pão, vendiam suas propriedades, ajudavam as necessidades uns dos outros, eles levavam a risca a estar um com os outros. Diariamente a Bíblia fala que eles estavam. Então pensa comigo, o nosso GC não pode ser apenas só se reunir naquele dia. Porque aqui está falando que diariamente, a gente precisa ter comunhão um com os outros diariamente. Porque se nós somos um corpo de Cristo, nós precisamos estar mais perto. Então nós estamos aprendendo com grandes palavras, mas estamos pecando na comunhão, não é verdade? Vai dizer que às vezes a gente não vê um irmão só no domingo, ou só no GC, porque está precisando mais de comunhão. Vamos abrir agora João 17. João 17, versículo 20. Aqui está uma riqueza, que é a oração de Jesus, antes de ele ser crucificado, amém? João 17, estão entendendo onde que a gente vai chegar? Logo vocês já vão, que legal. João 17 fala assim, João capítulo 17, versículo 20, é a oração de Jesus. Vamos lá. É assim. Deixa eu só virar a folha aqui, beleza? Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que creram em mim por meio da mensagem deles. Então Jesus está orando aqui para Deus. Senhor, eu não só oro pelos meus discípulos, mas eu oro também por aqueles que vão acreditar em mim através deles. Amém? Versículo 21. Para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti. Olha o purê de batata. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, purê de batata, assim como nós somos um purê de batata. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados a pleno o quê? Um purê de batata. O que é um purê de batata? A unidade de várias batatas. Então, quando a gente serviu lá no GC a batata crua, ninguém quer uma batata crua. Amém? Eles vão querer a batata, purê de batata, unida, cremosa, gostosa. Então, essa foi a oração de Jesus Cristo para nós. Que a gente precisamos viver em unidade, em comunhão. Amém? Então agora a gente vai para a prática. Então aqui, a batata crua simboliza, vamos entender o que são as batatas aqui. A batata crua simboliza uma pessoa não crente. O que a batata crua é? Uma pessoa não crente. E uma batata cozida é uma pessoa que já é convertida. Agora vamos preparar nossa batata, nosso purê de batata. Estão entendendo até aqui? A unidade, está entendendo o que Jesus está querendo trazer para a gente? Então vamos lá. Qual que é o primeiro procedimento de a gente fazer um purê de batata, mulheres? A gente pega as batatas, né? Vocês cozinheiras, tem homens cozinheiros aí? Fala aí, Maranhão, né? Então, a gente pega a batata, coloca a água dentro da panela e coloca as batatas ali dentro. Abre para mim Isaías 55, 10. Isaías 55, versículo 10. A água, meus irmãos, ela simboliza a palavra de Deus. Amém? Venham todos vocês
55:10, isso. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar flores, para ele produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual enviei. Olha só que legal isso aqui. Então aqui está figurando dizendo que a água da chuva é a palavra de Deus. Quando a chuva cai no solo, ela molha as flores. E ela não volta vazia, porque molhando as flores vão crescer. Então a palavra, aí Deus falou que a palavra dele, ela também não volta vazia. Então o que tu quer dizer com isso? Então quando a gente bota uma batata na água, lembrando que a batata é uma pessoa não convertida, amém? Então imagine você estar lá com o teu vizinho, olha só que chave, você está lá no teu vizinho e fica pensando, cara, como que eu vou evangelizar o meu vizinho? E chega lá para o vizinho e fala, ô vizinho, você soube o que aconteceu na NASA, o céu, e quer, né, bolar uma estratégia para evangelizar ele. E tu tem todo o argumento da hora, mas não fala a palavra. Não gera a palavra. Só que no outro dia tu está lá lavando o carro e tu pensa, não, preciso evangelizar meu vizinho. O que tu vai fazer? Jogar água na batata. Então tu vai chegar para o teu vizinho e vai dizer, sabia que lá em João diz que... Não, tu começa primeiro conversando com o teu vizinho, ele vai abrir o coração. Logo ele vai dizer que as coisas estão difíceis. Aí tu chega e fala, ô vizinho, lá em João lá está dizendo que Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. O que tu fez agora? Molhou a batata. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Amém? Então aquele vizinho volta para casa e a palavra do Senhor está lá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Meu, mas as coisas estão tão difíceis. Daqui a pouco o vizinho está lá jogando bola. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E daqui a pouco o vizinho está lá tomando banho. Meu, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que é isso? Que doideira. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Os nossos argumentos poderão não afetar a vida, mas a palavra do Senhor está dizendo que ela não volta vazia. Isso é fé. Agora, irmão, que o momento que a batata está lá cozinhando, está de molho na água, que tu já lançou a batata na água, para ela cozinhar, precisa de quê agora? Do fogo. Agora, para cozinhar uma batata, apenas a água não vai amolecer a batata para chegar no purê. Precisa do fogo. Agora entra a nossa, vamos ver quem vai acertar. A nossa oração. O poder do Espírito Santo. Se a batata tivesse olhos dentro da panela, pensa comigo, se a batata tivesse olhos dentro da panela, ela não ia conseguir ver o fogo, certo? Não? Por causa da panela. Se a batata tivesse olhos, ela ia conseguir enxergar o fogo? Não, né? Por causa da panela. Assim é a oração. As pessoas o vizinho ali não precisa saber que eu estou orando por ele, mas ele vai sentir o efeito do calor. Então naquele momento ali tu tá, Senhor, guerreando no mundo espiritual, tá orando, Senhor, eu já lancei a tua palavra. Aí o que vai começar a acontecer? E aquele cara, e aquele vizinho, dormindo, e não consegue dormir, vira para um lado, vira para o outro, e pensa, sou obrigado a ir no GC daquele cara. Que aquilo que ele falou está ecoando dentro de mim. Por quê? A batata está começando a amolecer. Estão entendendo?
Então, primeiro a gente lança a palavra, que é a água. Depois a gente coloca, o segundo ponto, é o cozinhar no fogo do Espírito Santo. Para ela não precisa ver que tu estás orando, mas ela precisa sentir os efeitos. Porque o que vai amolecer a batata não é o calor. O que vai amolecer a batata dentro da panela é o calor, não o fogo direto. Amém? E agora, por isso que eu acho interessante essa questão assim, né, de a gente, por isso que um cristão, né, nós como os cristãos e líder, nós precisamos ter conhecimento da palavra e da oração, né? Porque quando a gente vai para evangelizar alguém, não dá essa pira em ti também, mas eu não sei nem o que falar. É ou não é? Não sei nem o que falar, travei na hora. Porque está faltando água. Tem que molhar mais, precisa mais de água para a gente molhar as batatas. Assim é dentro do GC também. As pessoas vão chegar e com aquele mover do fogo do Espírito Santo, com a água, vai começar a amolecer aquelas batatas novas, aquelas batatas que são duras, que não são convertidas. Então um GC para dar frutos precisa disso. Precisa ter palavra e oração. São duas chaves poderosas. Amém, irmão? Então, agora que depois que as batatas estão cozinhadas, já está na hora de a gente amassar? O que vocês acham? Já está na hora de amassar? Por quê? Precisa descascar a batata. Olha que legal isso, velho. Amém? Então a gente vai descascar a batata. Então agora, essas batatas moles já são crentes. Já são convertidas, amém? Então já não são não crentes, são pessoas convertidas. Então agora, neste momento, a gente precisa descascar. Agora vem esse processo de tirar as cascas. É aquele irmão que se converteu, mas usa uma máscara. Olha, esse aqui é interessante. Agora o irmão se converteu, né? Pelo fogo do Espírito Santo, pela palavra, já está cozinhadinho, show de bola. Vamos fazer um purê de batata? Ainda não dá, porque precisa tirar a casca. A casca representa a máscara. Sabe o que é máscara? É aquilo quando tu encontra o irmão no banco. Ô irmão, a paz do Senhor, tá tudo bem, tá tudo bem. Ou dentro do próprio GC, a pessoa chega, sai de casa virado numa bola de fogo, chega dentro do GC, a paz do Senhor, irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem. E dá risada na dinâmica, e dá glória a Deus na hora do louvor. Isso é um crente com casca, é uma batata com casca ainda. Por quê? Nós não precisamos ter máscara. Por isso, a comunhão. Por isso que o nosso GC tem que ser um purê de batata. Irmão, agora a gente vai falar algo bem interessante, porque tipo assim, a gente não precisa esconder quem somos. Nós estamos todo mundo crescendo junto, cara. Tá entendendo? Às vezes eu encontro pessoas na rua e falo, ei, paz, antes de eles me dar paz, eles olham para o lado, a paz, irmão. Sério, cara, já percebi. Aí eu já nem falei, mano, beleza? Porque a gente não precisa forçar algo. Tem que ser natural. Vamos começar. E tu vê que interessante que tem batatas que a casca solta mais rápido. E tem batata que a casca é mais ruim de tirar. Não é verdade? As mulheres que fazem purê de batata aí. Tem casca que tu passa o dedo, ela já vai soltando a casca. Então, essa é a ideia, cara.
O nosso GCs hoje, a gente precisa ser um só. Um purê de batata. Todo mundo junto, todo mundo entendendo as dificuldades com os outros. A gente está no setor azul, uma coisa que eu sempre estou falando, gente, a gente precisa fazer mais reunião, a gente precisa estar mais junto, eu preciso, né? Esse GC aqui precisa saber que o GC de lá está passando dificuldade. O GC de lá precisa saber que esse aqui, entendesse? Por quê? Por isso a gente começa a tirar a casca um dos outros, para se tornar um purê de batata. Por isso é transparência, irmão. A gente está crescendo junto, a gente erra também, a gente peca às vezes, se arrepende, busca de volta, vamos para cima. Então, e quanto mais a gente querer se esconder dizendo que tá mole, mas não deixa tirar a casca, mais tempo não vai ter transparência e mais tempo não vai ter unidade também. Esse livro aqui conta um momento que essa mulher abriu a sua casa. Vê se você se identifica com isso. Essa mulher aqui abriu a sua casa para ter o GC. E ela falando que o GC estava no começo legal, show de bola, todo mundo, né, pá. Chegou o tempo que ela não via a hora do líder chegar e dizer que a gente ia parar o GC na casa dela. Então estava uma zica, né? Aquele GC ali, ele estava empurrando com a barriga. O que ele estava fazendo? Perdendo tempo, né? Aí o que houve? Esse purê de batata, cara, é um nome até, né? Um purê de batata, mas é muito legal isso. Isso aqui é mais ou menos um ministério na igreja do EIB. Como discipulado nosso, lá na igreja dele, o purê de batata, eles aplicam em todos os GC. Eles aplicam dentro da igreja, nos setores, eles aplicam o purê de batata. Por quê? Para se tornar um só. Assim como Jesus é um com Deus e com Cristo, assim nós precisamos ser um com os outros. Então, o setor azul precisa saber as dificuldades que o setor verde está passando, né? Aquilo que a gente fez na feijoada foi legal, unimos uns aos outros, né? Ajudamos uns aos outros, conversamos uns com os outros, né? Isso é purê de batata. E essa mulher aqui falando que chegou um determinado momento, ela falou, ou o líder fala que vai parar, ou eu mesmo vou parar. E eles implantaram o purê de batata. Agora ela fala que ela não vê a hora de chegar quarta-feira para abrir a casa dela. Assim a gente ali em casa, eu não vejo a hora de chegar quinta-feira para a galera chegar ali em casa. Porque é algo diferente, cara. Tem essa comunhão, tem essa unidade. E quando tem unidade, cara, olha só que interessante. Quando tem unidade, a gente começa a tratar as pessoas, a gente começa até conhecer aquilo que a pessoa precisa ser tratada. Porque na comunhão, na amizade, a pessoa começa a se soltar mais, né? Quando a pessoa é nova, fica toda tímida, pá. Mas daqui a pouco já vira amigo, já está falando coisa que não deve. Ô irmão, vigia. Então, eu comecei a notar isso no nosso GC, que muitas pessoas a gente começou a tratar dessa forma. Ô mano, vigia no que tu fala, velho. Às vezes tu solta uns palavrão. Eu achei muito engraçado isso, porque esses dias a gente corrigiu um amigo nosso. E daí a gente estava ali na comunhão e daqui a pouco ele, soltou um palavrão, né? Ele olhou para mim, Du, me perdoa, velho, os capuz, tá tão... Mas olha o que está gerando no cara. Mudança de mente, cara. Por quê? Por causa da comunhão. Isso foi num churrasco que a gente fez fora do contexto de GC. Foi no domingo, a gente veio limpar a igreja e vamos lá fazer um churrasco, vamos pá. Por quê? Porque ter isso começa a ter mais unidade. Então, a unidade também gera servos nessa questão assim, cara, tu não precisa mais pedir, pelo amor de Deus, vamos limpar a igreja. Todo mundo já está para frente, cara, com isso. Tá ligado? Porque a unidade dá vontade de ficar junto, né? A unidade dá vontade, não, eu quero ficar junto, cara. É tão legal, a gente dá altas risadas, é uma brincadeira sadia, porque todo mundo é cristão, ninguém está com maldade de nada. Então vocês entendem que quando a gente se tornar um purê de batata, um só, e um purê de batata não é gostoso, não é fofinho, não é, né, cremoso, aliás. Essa é a ideia que Jesus quer que a gente seja um só.
né? Vocês que são líder de GC, tente colocar isso devagarzinho, né? Tenta andar dessa maneira. Eu estou fazendo o possível para a gente andar dessa maneira, né? De caminhar dessa forma junto, né? Porque junto a gente sabe, pô, o irmão está passando aquela dificuldade, então a gente pode ajudar. Lembra que a gente leu Atos ali? Eles vendiam tudo que eles tinham, compartilhavam as necessidades um dos outros, né? Eles vendiam suas propriedades e a Bíblia fala que eles ajudavam uns aos outros com aquilo que eles estavam precisando. Por quê? Porque tinha unidade, né? Então você que é líder de GC, chame a uma hora um casal, chame a outra hora outro casal, toma um café, fala junto, brinca, ri, pergunta qual é a tua dificuldade, qual que, entendesse? Porque neste momento as cascas já vão ter saído e nesse momento a gente vai estar amassando. Então, leiam esse livro. Vocês que são líderes, procurem esse livro aqui, lê, tem muito mais outras coisas que a gente poderia falar. Abre para nós Atos 2:47. Atos 2:47 diz, né? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Agora, olha só, eu até tinha esquecido de falar isso, olha só, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, né? A gente não precisa forçar para multiplicar. A gente não precisa botar uma arma na cabeça da galera e vamos multiplicar. Traz pessoa para esse GC. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa começa a se tornar amigo da outra, ter essa unidade, ter esse carinho, ter esse amor, isso contagia, né? Ele já vai chegar lá no trabalho, cara, hoje tem GC, velho. Hoje é muito legal, a gente canta, a gente louva, a gente fala da palavra, depois a gente come, a gente ri, tem uma amizade verdadeira, porque isso contagia. Então eu digo, se o teu GC está pesado, é porque está faltando relacionamento. Se o teu GC está empurrando com a barriga, é porque está faltando relacionamento. Porque o GC é prazeroso, é uma maravilha fazer, cara. Eu amo fazer GC, eu amo discipular, eu amo estar no meio desses movimentos, porque, cara, é muito bom, velho. A gente ri, a gente se controla, né? Se controla, percebe o que está acontecendo, percebe a necessidade das pessoas e está ali para ajudar, para crescer junto. Amém? E olha só que engraçado. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. As pessoas vão sendo salvas, elas precisam ser acrescentadas em algum lugar para ser cuidada. Então, quando tem relacionamento no GC, as pessoas vão automático para o teu GC. Para tu criar mais vínculo, para tu criar mais amizade, para tu se tornar um purê de batata. Amém? Essa mensagem eu queria deixar para os nossos corações. Eu creio que, cara, faz isso, velho. Faz um teste então. Doeu. Faz um teste. Começa a criar relacionamento no teu GC. Começa a chamar a galera para fazer algo diferente. Pô, vou tomar um café com um aqui. Amanhã vamos num trabalho junto. Vamos... Começa a criar mais vínculo de relacionamento. O Evangelho do Senhor, esse dia o pastor estava falando, é relacionamento. O Evangelho do Senhor é relacionamento, velho. Não tem outra coisa. Não queira fazer as coisas sozinho porque não vai dar certo. É relacionamento. Eu acho tão interessante também que o purê de batata começa a formar outros líderes daí. Aí fica fácil trabalhar, porque que nem, lá em casa lá, eu já estou com altos olhares, já praticamente tem 3 casal pronto quase. A gente vai deixar mais um tempo, né? Precisa tirar mais umas casquinhas. É verdade, daqui a pouco, pum, já multiplicamos. Entendeu? Por quê? Precisa disso. Relacionamento. Gruda naquelas pessoas que vão, ama elas, tá ligado? Ama, porque amar é uma decisão nossa. A gente precisa amar, velho, né? Se não tem amor, peça a Deus. Então comece a amar, porque o resto do Senhor vai fazer aquilo que a gente leu ali. Ele vai acrescentando, o reino vai aumentando. Então, eu notei isso, que a gente estamos vivendo com muitas palavras maravilhosas que o Senhor está ministrando, né? Os ensinos dos apóstolos,
mas eu vejo que a gente está falhando um pouquinho nessa questão da comunhão, né, do partir do pão, de estar junto, qual é a tua necessidade, ei pá, vamos junto, né? E eu creio que dessa maneira a gente vai ser conhecida não só como né, umas pessoas que querem multiplicar, uns líderes que querem ganhar a cidade de Luiz Alves, mas também vai crescer já com relacionamento, né? Com amor, com carinho, com paixão, que é isso que é a ideia de Jesus para nossas vidas, né? Assim como ele foi com Deus, assim ele quer que a gente seja com ele e com uns aos outros, amém? Se coloque de pé então, amém? Vamos se tornar um purê de batata? Amém, glória a Deus. E eu creio, irmão, eu creio que o Senhor tenha isso para a gente, né? Eu fico pensando nas igrejas desses caras aqui, né? Como é que os caras conseguem cuidar de tanto GC, velho? Eu fico de cara às vezes, por quê? Porque relacionamento sadio, né? Aqui fala também para não cuidar, para não azedar o purê de batata. É muito amplo essa ideia, velho. Por causa das panelinhas, né? Ele fala assim, ó, cuida para não ficar naquelas panelinhas eu gosto desse, eu gosto mais desse, e azedar o purê de batata. Então tu vê que é muito mais ideia para a gente trocar sobre isso. Então eu digo, leiam esse livro, busquem porque é base bíblica, está dando certo em igrejas grandes, igrejas sadias, e eu creio que vai dar certo na nossa também. E o Senhor está trazendo isso para a gente fazer, para a gente caminhar nisso, amém? Feche seus olhos, Pai, muito obrigado pela Tua mensagem. Obrigado, Senhor, porque nós podemos descobrir aquilo que o Senhor está querendo gerar em nosso coração, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor falou em nossos corações nessa noite. Deus, eu te peço que a gente seja um só como o Senhor foi contigo, Jesus. Eu te peço, Senhor, para que cada irmão nosso, cada GC, cada discipulador se torne um só, como um purê de batata, Senhor. Nós te pedimos, Deus, tira da gente todas as cascas, todas as máscaras, Deus, que muitas vezes a gente anda e não percebe. Nós precisamos do Senhor, Pai. Precisamos, Deus, se tornar uma batata mole, que pode, Senhor, se tornar um purê, Deus. Eu profetizo em cada GC aqui que haja mais unidade, que haja mais amor, que haja mais graça. Deus, eu profetizo, Pai, que os setores andem mais juntos, mais unidos, Pai, chorando, alegrando. Deus, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que essa é a Tua ideia, Senhor, que nós somos o Teu corpo, membros do Teu corpo, Pai. E nós se formamos o Teu corpo, Pai, que onde o Senhor é a cabeça. Então eu oro, Pai, gera unidade na nossa igreja, gera unidade nos GCs, gera unidade nos discipulados, gera unidade, Senhor, e que essa cidade conheça a nossa igreja como uma igreja sadia, uma igreja que ama, que quer cuidar, que quer discipular e quer enviar, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, que cada um possa nessa noite descansar, Pai. E como a Tua palavra diz que ela entra e não volta vazia. Eu creio, Senhor, que daqui para frente a gente vai ser um só, como o Senhor foi, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus!